Agora temos a nossa convidada de autismo. Siga o Twitter do Pavinato. @Pavinato com 2 T's, o Instagram e o Twitter dele. E agora a nossa convidada de altíssima categoria, nossa convidada de honra nesse programa. Pode soltar o VT? Vai lá. No programa de hoje, a gaúcha que manja tudo sobre Israel. E por isso nós viemos aqui para mostrar para vocês como esse local se parecia. Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto do deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. A guia turística com mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. E por isso, quando a gente lê as profecias de Zacarias que falam que essa região vai voltar, a maior parte das pessoas duvidavam. A mulher que entende tudo da Terra Santa, a Aline Shefkes, do canal Israel com Aline. Fala, Aline. Shalom. Israel, o TikTok lá, as redes sociais, Israel com Aline. Aline, você é guia? Eu sou guia de turismo também e hoje em dia sou meio guia, meio youtuber, assim. Entendi. Você fez um canal mostrando esses pontos de Israel. E aí tem 1,5 milhão de seguidores. Eu era guia em tempo integral em Israel, feliz com a minha profissão, e aí chegou 2020... Guia de levar a turma, ó, aqui é tal... Chegava no aeroporto com plaquinha, Shalom, caravana de São Paulo, hey! Daí subia no ônibus, a gente rodava uma semana, 10 dias em Israel, e ia mostrando os lugares. Tá. E quando Israel fechou a fronteira... Entendi. A gente foi demitido. Na pandemia. Exatamente. Aí você foi pra... Aí eu tava sem nada o que fazer, com muito tempo nas minhas mãos, e aí começou o canal. Então o canal agora, há poucos dias atrás, completou 3 anos. Entendi. E agora você tá mais no canal do que na... Eu me divido entre meu filho e o canal. E você é casada com... Ele é de Israel. Meu marido israelense. E você é brasileira. Você é do Sul? Você é do... De Porto Alegre, sim. E como é que você conheceu o teu marido? Num lugar bem romântico, na Suprema Corte de Justiça. Sério? Mas não estava sendo acusada de nada disso. Eu faço tours em Israel e fiz tour de tudo que é tipo. Então, tem gente que pede para conhecer a Suprema Corte, eu levo. Então, eu estava lá guiando um dia e daí eu fui pedir ajuda para o menino que trabalhava lá, que a gente conhece, conversa, troca telefones. E passado alguns anos a gente casou. Puta, que legal. Então a gente se conheceu por acaso na Suprema Corte. Ele estava lá trabalhando, eu também. Tá vendo só, Zuzu? Tá vendo como é que... Você tá vendo que o amor existe? Em qualquer lugar você que é um cara que não acredita, segundo eu sou um cara que acredito muito no amor, no matrimônio, no casamento, principalmente judaico também, que dura um pouco mais do que as minhas últimas experiências que não foram judaicas. Né? Você fica junto. Se tu precisa, o meu sogro nos casou, meu sogro é rabino, nos casou, se precisar eu empresto pro teu próximo casamento. Sim, um primo ou um irmão judeu pode fazer o casamento, né? Pode. Da família judaica. Eu acho que deve ter uma dificuldade também de adaptação, né, em Israel, porque tudo é muito diferente, né? Aqui, por exemplo, acho que no Shabat, na sexta-feira, a semana é diferente, né? Como é que foi sua adaptação lá? Então, a primeira semana começa no domingo. Até hoje é estranho. Domingo, o primeiro dia da semana, dia útil de domingo, a quinta e a sexta e o sábado é nosso final de semana. Eu cheguei e, claro, o primeiro desafio foi o hebraico. Porque tu olha, tu não consegue ler uma placa na rua, tu não consegue pegar um ônibus. E eu fui morar em Israel em 2007, a gente não tinha smartphone para ficar fazendo Google das coisas. Então, os primeiros 6 meses foram desesperadores de tu olhar, não conseguir ler uma placa. Eu olhava e dizia, jamais vou aprender esse negócio. E depois de 6 meses começou a fluir. Depois do namorado. Não. Depois do namorado, a língua começou a qualquer língua. O amor. É o amor. Para você falar um idioma, você tem que ter se comunicar. Então, mas assim, olha, uma das coisas que me surpreendeu muito quando eu fui morar em Israel é como as pessoas são acolhedoras. Então, eu estava numa situação que é uma jovem, fui com 17 anos, sem a minha família para Israel, ia sem emprego, sem nada. Eu fui com um trabalho voluntário, mas eu fui muito bem recebida em Israel. Porque em Israel todo mundo se trata meio como família, todo mundo se trata como prima, assim. Do ponto de eu ir jantar na casa de pessoas que eu conheci na parada do ônibus. Caramba. Assim, pegar carona na rua. Então as pessoas primeiro não têm medo uma das outras.
que aqui no Brasil, tu não vai subir no carro de uma pessoa estranha. Lá em Israel a gente faz. Mesmo subindo já dá mas ruim, é culturalmente, né? Não, eu fui para Israel uma única vez, eu tinha acho que 14 anos, e eu fiquei muito assustado. Achei tudo muito bonito, mas me assustava as pessoas com fuzis nas ruas. Quase todo mundo é militar, né? E apesar das pessoas não tinha nenhuma sensação de insegurança, mas isso me incomodava. Ainda é assim, porque para quem vem de um país como o Brasil, a gente fica um pouco assustado com isso. Sim, então, o serviço militar em Israel ele é obrigatório tanto para homens como mulheres, direitos iguais, deveres iguais. O serviço militar é obrigatório para todo mundo. E o que acontece é que a gente tem uma sociedade que tem muitas armas. Estatisticamente, o número de acidentes com armas é muito pequeno, o número de mortes com arma é muito pequeno, mas tem muitas armas circulando. E a situação que tu falou, eu senti isso. Um dos primeiros lugares que eu morei em Israel é um kibbutz Hatzerim. É um lugar no meio do nada. Pensa no meio do deserto do Negev. Tem uns camelos assim no fundo e tem uma comunidade onde moram 1.200 pessoas. E em volta, a única coisa que tinha eram algumas bases militares. Então, quando eu pegava o ônibus, imagina eu subindo no ônibus sozinha e um ônibus com 40, 50 soldados, todo mundo com M16, Tavor, umas armas grandes, e eu subia com medo. Por quê? Porque eu nunca tive perto de armas, de repente tu chega e tem ali 50 metralhadores perto de mim. Eu lembro que um dia, nos primeiros dias eu consegui um lugar para sentar no ônibus, daí sentou um soldado do meu lado e ele pegou a metralhadora dele e botou no colo e tava na minha direção. E eu fiquei olhando. Meu Deus. E daí, claro, eu aprendi com o tempo. O pente tá fora com as balas, tem uma trava, tem uma travinha laranja, que inclusive de fora a gente consegue ver, mas a primeira experiência realmente assusta. Isso faz parte da cultura. É uma da cultura vida. diferente. Mas eu imagino como guia também você tem que passar algumas informações, né? Porque o cara pode cair numa furada. Se eu não me engano, em Mechiarim, que é um bairro ultra-ortodoxo, se você vai no Shabat lá, o que é andar de carro lá, o que pode acontecer? Então, Israel é uma sociedade muito diversa. Então, a gente tem grupos para tudo que é lado. E a gente tem um grupo extremista, judaico extremista, que mora num bairro chamado Mea Shearim. E eles querem viver da maneira deles, eles não querem que gente de fora entre. E eles tratam muito mal as pessoas que tentam entrar. Então, primeiro, o bairro é fechado com cavaletes no sábado. Então, nem se tu quisesse entrar com o carro, tu conseguiria. Mas vamos dizer que dá um jeitinho, tira o cavalete e entra. A galera vai jogar fralda suja, provavelmente, em cima do carro. Sim. Mas você eu gostaria que meu bairro fosse assim. Porra, que ninguém entrasse. Ninguém pra encher o saco. Só queria que meu condomínio... Mas dá pra colocar Israel, por exemplo, dá pra colocar num lugar que você tem que visitar, se você tiver oportunidade antes de morrer, porque deve ser até transformador ali para toda e qualquer religião, né? Sagrado, é um lugar sagrado. Você tem que visitar em vida aquele lugar, né? Sim, eu realmente acredito que ninguém sai de Israel a mesma pessoa que entra. E eu guiei já centenas e centenas de pessoas, e uma coisa interessante que eu sempre falo no final dos tours, eu pergunto para as pessoas o que mais te marcou, e cada um tem uma resposta diferente. Vai ter gente que diz, olha, a revolta judaica de Massada, a história que contou lá me marcou. Vai ter gente que vai dizer que o Muro das Lamentações. Tem uma pessoa que eu guiei uma vez que disse que o que mais marcou ele foi a vinícola nas colinas do Golã. Sim. Cada um tem a sua experiência, e por isso tem Israel para todos. Obviamente, para quem é religioso, tem os locais tradicionais, mas para todo mundo. A cultura é muito rica, né? Bonita demais. A cultura tem todos os povos, tem, né? Tem muita história, cristão, tem muita história. Para israelense. E tem algum tipo de cuidado que o turista tem que ter para chegar lá por causa da cultura, não? Então, Israel tem muitas culturas e por isso tá todo mundo acostumado. Então, tu vai andar em Jerusalém, tu vai ver gente vestida com burca dos pés à cabeça, mas também vai ver gente mini short em Jerusalém. Então, tu vai ver de tudo. A única questão é quando tu vai aos locais santos, tem que respeitar quem são os donos do lugar. Sim. Tu não vai entrar numa igreja de mini short, mini saia. Porque é desrespeitoso e provavelmente vai ter alguém lá entrar e dizer, não é aqui. Ou se veste e depois volta. Então, além disso, assim, ter bom senso e não tratar as pessoas como animais de zoológico. A gente vê isso às vezes também, principalmente com turistas chineses que chegam e vem um grupo de criancinhas judias correndo, vestidas com as roupas e começa a bater foto das pessoas e de perto, não respeitam e querem tocar e querem conversar e dizem...
E o pessoal fica, às vezes, brabo, porque para eles estão vestidos de uma maneira normal, Nossa, tá normal, indo no dia pro a dia. colégio, fazendo as coisas dele, e de repente vem a galera e Tirar foto, começa a né? bater foto e trata o pessoal como animais zoológicos, porque para eles estão na realidade deles, para eles nada aquilo é Os estranho. rabinos, né? Os mais ortodoxos. Os ortodoxos também. As Porque lá mulheres tem uns loucão também, tipo Samidana, maconheiro. Lá em Tel Aviv, ali na praia, fumando um cachiche. Pipa de lado. Eu ia Parada gay tem também. Tem parada gay, a maior parada gay de todas. O Zuckerman não conhece. Foi quando o Sammy nunca foi pra esse carro, o sonho da minha vida, de verdade. Nós vamos mandar você lá. Pô, meu sonho mesmo. Inclusive o Sammy gosta é um polo de tecnologia também, Sim, né? muito. Se você pegar várias startups, Waze A veio de Waze. lá, qual que é a explicação para tantas empresas de tecnologia estarem lá? Então, Israel tinha tudo para dar errado e deu certo. Israel não tem absolutamente nada. Não tem terra fértil, não tem água, não tem mão de obra, a população é pequena. Então, a única maneira de Israel crescer foi através da mente, da inteligência. E a gente vê isso. Quando começaram a criar o Estado de Israel, uma das primeiras coisas que se criaram foram as universidades. A Universidade de Jerusalém, a Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Haifa são anteriores à criação do Estado. Então, quando as pessoas foram começar a dizer, ok, a gente vai construir um Estado aqui, ok, o que a gente precisa? A gente precisa de hospital, a gente precisa de universidade. São as primeiras coisas. É a base do judaísmo, Não, povo do você sabe livro. que a maior parte dos professores judeus que lecionam nos Estados Unidos, seja em Harvard, na New York University, eles fazem joint appointment com alguma universidade israelense, normalmente Tel Aviv. Mas você sabe por quê, né? Por que isso do povo judaico? Thomas Sowell. Eu li no cu Thomas que é Sowell. a maneira de você... O livro. Não. A perseguição... Ele fala o seguinte: o povo judeu, não importa se o cara é rico, pobre, não interessa. Tem livro. É isso aí. A casa tem livro. Qualquer judeu é o povo do livro. É o povo do livro. Sempre ele foi expulso de algum lugar com um livrinho. Tem um livrinho. Você chega lá, tem um livrinho. Tem uma não é que nem lá em Taipas. Não tem. Que ninguém tem livro. Tem sim. Tem? Só tem casaco. Temos bibliotecas e lá temos livros, sim. Mas toda casa tem um livrinho? Porque toda estante é meia pensa. Não, mas eu ia perguntar pra ela. Eu vou fazer um break agora. É uma pergunta muito boa. Shalom Brasil tá empolgado. Professor Samidana vai fazer uma pergunta muito boa. Ele não acredita em Deus. Você acredita nisso? Não é. Nem nós. Ele quer uma selfie. Ele só acredita em dados. Ele não acredita em Ele quer Deus. fazer o imposto E ele de vem renda do de povo. Deus. Ele vem do povo, que é o Deus Abrão. Ele xinga as pessoas do não trânsito. é? O Sami não. Porra, Deus Sem Abrão alma. Não é o cara. Só um break. Então vou fazer deixa eu falar pra você que tá ouvindo agora. A Aline Guia, ela tá no YouTube. Tem os canais dela e tem os peixes do Mar Morto também. É verdade. Esse é o motivo que eu tô aqui hoje. Exato, a gente falou com o professor da outra vez. Que é uma profecia que tá lá e ela descobriu o peixe do Mar Morto. Não é? Então, eu fui a primeira a mostrar isso nas Calma, redes. depois do break. Na volta do break. Nós vamos fazer depois do break. Então siga lá a Aline Guia no Instagram e lá tem todo o caminho. Vai lá. Break. Vai lá. O que você quer saber, meu? Não, eu ia perguntar do kibbutz. Você comentou, com 17 anos você foi pra lá, num kibbutz. E o kibbutz, eu que sou economista, é o que mais se parece com uma sociedade socialista. Então, o médico tem a importância igual a de quem, sei lá, trabalha na plantação. E eu sou muito cético em relação ao kibbutz, porque na minha experiência, eu nunca fui, mas as pessoas que eu conheço que foram, eram as pessoas que estavam meio perdidas, assim. Era o pior aluno da sala, o cara que se meteu com droga, o pai vai lá pro kibbutz. Só porque ele é gênio, ele fala assim. Agora ele quer saber porque ele é de Harvard. A tua experiência. Ele é de Se era Harvard. pior no Brasil, você generalizou. Não. Kibbutz eu deixei claro que na minha experiência, e não que isso seja a regra. Isso. E eu que tô perguntando pra você que foi lá e conheceu um monte de gente. Da fonte. O que é a sensação do kibbutz? Se funciona, se não funciona? Porque é uma ideia socialista vista de fora. Só isso. Então, quando a gente sempre fala de socialismo, sempre o pessoal se assusta, mas o pessoal não é nada de socialismo tipo União Soviética, nada disso. Tá certo.
A ideia do kibbutz é como uma mini cidade, uma mini sociedade que dentro dela é uma sociedade igualitária. Cada um dá o que pode e recebe o que precisa. O kibbutz, ele se fundou baseado em muita ideologia. As pessoas não iam para o kibbutz porque eram pessoas que não tinham nada o que fazer da vida, e sim, eram pessoas que queriam fundar o kibbutz. O primeiro kibbutz foi fundado no mesmo ano de Tel Aviv. Então as pessoas tinham opções de ir para a cidade ou ir para o kibbutz, e as pessoas, muitas, escolheram ir para o kibbutz por uma ideologia. E muitos kibbutz têm muito sucesso. O kibbutz que eu morei é Hatzeirim, é um kibbutz riquíssimo, socialismo com dinheiro. Então, mas você acha que isso aí foi um experimento? Foi meio que A ideia... As pessoas que fundaram os primeiros kibbutz, eles vieram principalmente da zona da Polônia, da Rússia, eles tinham ideias marxistas, então eles queriam fazer isso, mas também por necessidade. Porque quando as pessoas chegaram em Israel, a gente está falando em 1909, não tinha nada. Israel era uma terra com pântanos. Desertão. Deserto. Pensa assim, a maioria era deserto e onde tinha água era pântano. Tinha malária em Israel. O lugar que se descobriu a malária no mundo, quer dizer, se entendeu como se transmitia, foi em Israel. De tanta malária que tinha lá. Então tinha malária, tinha pântano, tinha deserto. A população local era hostil aos judeus. O governo, que então era a época em Império Turco Otomano, proibia até a venda de terras a judeus. Era que não tinha absolutamente nada. E as pessoas chegavam com uma mão na frente e outra atrás, com um livrinho só no máximo, e tinham que fundar alguma coisa. Eles disseram, ok, se eu tiver meus bens, se tu tiver os bens, não tem suficiente para nós dois. Vamos juntar tudo que a gente tem, botar no meio. Perrengue, né? Era um perrengue. É um conceito de comunidade. Mas vai ter uma liderança econômica, né? Se produz muito dinheiro, se produz, sei lá, às vezes laranja, mas tem um sistema econômico para isso. Surge por uma necessidade, literalmente necessidade, chegava a ponto de não ter meia suficiente para todo mundo. Então tinha uma lavanderia coletiva, todo mundo jogava suas meias, e quando precisava uma meia limpa, tu pegava. Porque se cada um tivesse 2, 3 na gaveta, o outro não ia ter nenhuma. Então todo mundo jogava tudo junto. Então as roupas eram coletivas, as crianças eram coletivas. Como assim? É uma das coisas mais extremas dos kibbutz, que não se fazem mais hoje em dia, mas no kibbutz que eu morei, o pessoal que é da idade, vamos dizer, de 50, 60 anos para cima, cresceu assim. Tu não é filho dos teus pais, tu é filho do kibbutz. Cada um, quando as crianças nasciam, ficavam com essas crianças quando eram bebezinhos e depois entregavam para casa das crianças. Todas as crianças do kibbutz viviam juntas. E eles tipo o índio é meio assim. Caramba. O índio também é a comunidade. Aldeia, né? Empresta teu filho pra comprar pão pra mim. Porque eles precisavam que as mulheres trabalhassem. Em Israel, não só as mulheres servem no exército, as mulheres fazem parte de toda a vida e de toda a economia desde a sua fundação. E por isso a mulher não pode ficar em casa cuidando dos seus filhos, porque tu vai perder 50% da força de trabalho. Então as pessoas entregavam seus filhos pro kibbutz e as crianças cresciam no kibbutz e os pais iam no final do dia visitar as crianças lá, mas as crianças dormiam na casa das crianças. As aí comiam lá. Aí eu vou pensar em Israel é muito solidário também. Ajudou muito o Brasil. Não sei se na pandemia também, na tragédia de Brumadinho, se eu não me lembro. Sempre quando tem alguma tragédia no mundo, Israel é o primeiro a levantar a mão, falando que você precisa, a gente envia tropa, medicamentos, tecnologia, né? Isso, exatamente. Israel tem um programa de centenas de pessoas que eles são preparados para atender desastres. Terremotos, alagamentos, por exemplo, o desastre de Brumadinho. Então, sempre que tem desastre, eles vão atender. Se tiver em Israel, eles vão. E se tiver pelo mundo, eles vão. Então, sempre que tem incêndio na Grécia, coisa assim, os primeiros aviões a chegar, entre eles, são sempre os de Israel. E Aline, falando do seu trajeto lá que você apresenta para o público, lá para os turistas, o que tem ali de fato real da Bíblia? Primeira coisa, muita coisa. Tem muita coisa que a gente consegue pegar e tocar. Então, a gente tem provas arqueológicas de boa parte das histórias da Bíblia. Então, tu consegue, por exemplo, ver os restos do Templo de Jerusalém, literalmente o templo local mais importante do mundo para o judaísmo. Se encontrou desde as escadarias, as paredes, toda a infraestrutura do templo, toda a infraestrutura externa, ela existe até os dias de hoje. A gente tem provas da existência do rei Davi. A gente tem muitos locais por onde Jesus passou, então a gente caminha literalmente... Tem gente que não acredita. Você sabe que tem gente... Vou falar um negócio pra você. Mas quem disse falar de você? Tem gente aqui... Olha lá, a carinha dele. Tem gente aqui que fala o seguinte... Você pega o livro... Certo. O Novo Testamento, o Velho... Você pega o livro sagrado, que tá aqui, ó. Aí o cara fala...
Isso aí foi escrito pelo homem. Como se alguém, há 3.000 anos atrás, falou: eu vou fazer uma pegadinha com o mundo. Vamos se juntar agora? Nós vamos escrever um livro aqui. Combinaram pelo WhatsApp. E nós vamos ficar enganando as pessoas durante 3.000 anos. Agência de marketing. A gente vai fazer um marketing aqui, inventar umas histórias muito loucas. Combinaram via WhatsApp. Tudo muito louco. Influencer da época. E aí, se a turma acreditar. E aí, isso, se a turma... Como se lá não existisse... Como se não fosse uma sociedade sofisticada, como se não... Né? Como se fosse... Tivesse provas. Né? Você acredita nisso? Que tem gente que não acredita. Mas eu vou dizer o Falando, não tem provas. Eu preciso de provas materiais. Assim, Quero os dados. A gente tem provas que as histórias bíblicas, a grande maioria já tem provas que elas aconteceram. A pergunta é se tu acredita que elas têm interferência divina ou não. Exatamente, não. Que a história aconteceu, que existiu tempo, que existia povos, não há dúvida disso. Mas tem... A questão é se existe um poder paranormal, um poder divino. Como você tem essa inteligência E eu maravilhosa? eu não tenho essa inteligência, mas é uma questão Quem te deu? Estatística. Assim como você falar que alguém nascer com uma deficiência foi culpa de Deus. Não acho que é culpa de Deus, acho que é uma coisa estatística. Porque todas as coisas boas falam que é Deus. As ruins, Não, se as Deus boas e as ruins também. Sim. Então Deus escolheu o cara para dar ser deficiente. Não é escolher, não é assim, Sami. Não é matemática. Não é assim. Deficiente pedir dinheiro, eu vou falar, ele não quer vou o te imposto ajudar de porque renda, Deus meu quer Deus. assim. O imposto de renda. Não dá pra fazer uma planilha do Excel com Eu, Deus. na verdade, eu não tenho nem certeza que Deus existe, nem que não existe. Eu sou um agnóstico. Por isso eu dou 5% do meu salário. Mas olha, ô Emílio... Deixa... É que eu não tô acostumada com tanja. Sim, pois não. Muita gente. Não, mas eu vou dizer, eu vi muita coisa acontecer para que eu considere tudo isso coincidência. A existência do povo de Israel, na minha opinião, não pode ser uma coincidência, porque esse livro que está aqui na mesa, ele foi escrito há mais de 2.000 anos. Tem partes do livro que foram escritas há mais de 3.000 anos. E o povo de Israel foi expulso e perseguido, e o Holocausto. E a gente pode falar de tantas perseguições. O povo de Israel passou 1.900 anos fora da sua terra. E as profecias bíblicas falavam que o povo ia voltar para sua terra. E os judeus, em todos os cantos do mundo, todos os dias, oram na direção de Jerusalém e falavam: a gente vai voltar para nossa terra e a gente vai conseguir. E todo mundo achava que Israel era louco. E Israel não só manteve o seu idioma, manteve sua religião, manteve sua cultura, manteve seus nomes, como Israel conseguiu voltar. E eu considero o maior milagre atual, vamos dizer, dos últimos 100 anos, a criação do Estado de Israel. Terminou o Holocausto, 6 milhões de judeus assassinados. Menos de 3 anos depois, Israel declara sua independência. E Israel, em 75 anos... Está na profecia. Como terra prometida, Se você pegar os profetas, você pega o profeta, é batata. Você pega o profeta lá, é batata. Tá aqui, ó. Não, tem peixe no Mar Morto. E é profecia. Mostra lá, ó, Aline. Essa aqui é a Aline que achou, não é? Ela que pescou. O que... Eu posso contar o que é a profecia? Claro. Então, pessoal. Você está aqui por isso. É isso. Então, a gente tem profecias que foram escritas há muito, muito tempo atrás. Entre elas, Ezequiel, é mais ou menos 2.600 anos atrás. Fala de um fenômeno muito interessante, que o Mar Morto vai voltar a ter água doce. Que vão ter peixes e pescadores, Gengedi Aeneglaim. E fala que vai ter um rio que vai correr de Jerusalém. E que vão ter árvores frutíferas. E fala um monte de coisa que a vida vai voltar à região. E todo mundo olhava para o Mar Morto e falava, pô... Falava, não tem nenhuma chance. Um local... extremamente salgado, tão salgado que se tu entra no Mar Morto, tu boia nas águas. Então, extremamente salgado, quente. Não vão no Mar Morto no verão, gente. Chega em agosto, 43, 45... Muita véia e véio, né, no Mar Morto. É um lugar ruim pra ir. É bom pros ossos. Tem dias que as temperaturas chegam a quase 50 graus. Não cresce nada lá. E, de repente, o que começou a acontecer, a gente tá falando de um fenômeno de... assim, 20 anos, nos últimos 20 anos, é que algumas coisas estranhas estão acontecendo. E aí é uma questão de fé ou não. Mas o que está acontecendo é que o Mar Morto está recuando, principalmente por interferência humana. Mas ele recuou. E no lugar onde está recuando, estão se criando crateras enormes, que chamam bolanes, que em hebraico quer dizer engolidores. Então, estão se criando crateras enormes e essas crateras estão se enchendo de água doce. Agora, a água doce está vindo da onde? Da região de Jerusalém. Como a profecia fala que é um rio.
que está acontecendo hoje em dia, que não é um rio por cima. É um rio subterrâneo. É subterrâneo o que está vindo. Mas tá vendo, vindo... Sam? Como é tá vendo, bonitão? Precisa de mais. Lá vem o Noé e a arca. Tá vendo? Precisa de mais provas, Sam. Tá vendo? Não, os bolões estão se enchendo de água. Os bolões estão se enchendo de água e a água doce. Então pensa que em volta tudo é sal, tem pedras, tudo sal. E de repente tu vê umas crateras com água doce e peixes. Então eu literalmente entrei... E filmou. Filmei. Não, mas eu acredito que e a profecia é tão específica que ela fala de tudo isso, ela fala que os lamaçais e os charcos vão continuar. Ele fala que toda a região vai se modificar, mas que os lamaçais vão continuar. E tu chega, tem água doce, mas toda a região continua enlamaçada. Ó, Aline, ó. Que Aline. Que linda que é você, hein, Aline? Você deve fazer o maior sucesso lá, hein? Ó, já sou casada. Não, eu sei, mas isso aí. Armado. E daí? Deve Meu marido foi combatente no exército. Ele é ciumento? E anda com metralhadora, Não é ciumento, Vou mostrar o tamanho do fuzil. Não, mas meu marido é reservista até os dias de hoje no exército. É? Mas você não fez exército? Eu não fiz, porque eu ganhei a cidadania com 20 anos. E daí eu não fui chamada. E como é que você casou lá que o casamento tem que ser... Separado. Tem que ser separado. O Zuzu fez separado aqui, ó. Homens de um lado, mulheres Homens de um lado, mulheres do outro. 7 dias sem Porque ver, você casou. né? Também, né? Tem que ter a separação antes do casamento. Então, a gente fez meio. Mas 3 o que dias isso e quer meio. dizer? Meu marido é religioso. Meu marido é judeu ortodoxo. Quer dizer, meu marido usa kippah, meu marido guarda o sábado, meu marido é religioso. E a família do meu marido é bem religiosa. Entendi. Quer dizer, meu sogro... É judeu de categoria. Sim, meu sogro é rabino pelo Rabinato de Jerusalém. Toda a família do meu marido são rabinos. O rabino-chefe de Daria, do norte de Israel, é o tio do meu marido. Quer dizer, são uma família de rabinos tradicionais. Então, meu marido tem... O pai dele, meu sogro, tem toda a pinta. Então, o barbão, o capelão, tudo. E ele casou centenas de pessoas na vida dele. Entre as pessoas que ele casou foi a gente. E também todos os irmãos. Mas, por isso, a gente conversou e a gente chegou num acordo. Quer dizer, se o casamento fosse junto... por exemplo, se dançasse homens e mulheres juntos, a família do meu marido não poderia participar, eles não dançariam se fosse todo mundo junto. Não participa da... porque eles consideram que homens e mulheres não devem dançar juntos. Então, se eu chegasse e batesse meu pé e dizer, não, eu quero um casamento junto, eu estaria excluindo a família do meu marido. Entendi. Mas a minha família, apesar de serem judeus, são brasileiros. E aqui, casamento, mas tem um contrato, Emílio, tem a ketubá, não tem se separar, ele tem que pagar para o sogro. Claro. Então, o que acontece é por coisa que a minha família quer dançar junto, a família dele quer dançar separado, a gente fez meio. Parte do casamento tinha a mechitzá, que é uma divisória, simplesmente a gente botou um biombo no meio do salão, o lado das mulheres pra cá, homens pra lá, todo mundo dança no seu lado. E chegou um ponto da festa, o DJ disse, agora vamos tirar o biombo. fez isso no bambu. A gente tirou o biombo. Aí entrou a brasileirada. E aí entrou a bateria da Vai-Vai. Aí virou samba. Com a bateria da Vai-Vai e tudo mais. Pô, que legal, hein? Então, eu acho que... Mas isso eu acho que é importante para todos os casais, é ter essa compreensão. Eu não vou impor o meu estilo de vida, nem ele o dele. Então, a gente achou um meio termo. Teve algumas coisas que eu tive que bater mais pé que outras. Por exemplo, meu sogro não queria de jeito nenhum que meu marido recebesse aliança no altar. O respeito é legal. Porque a aliança é uma coisa que só a mulher recebe no altar. E eu bati o pé e disse, não, eu quero que ele receba a aliança. E daí meu sogro, contra gosto, deixou. Então teve algumas coisas que a gente foi mais para um lado, para o outro. Mas isso é importante, porque se tu começa já desde o casamento, aí não vai dar certo. Então a gente já, do início, a gente chegou a esses acordos. Boa. Só queria convidar para ir no canal do YouTube dela, porque eu vi uma matéria El Gezer, se eu não me engano, que tem os sacrifícios, né? É cinematográfico. Parabéns aí pelo seu conteúdo, que é de muita qualidade, Emílio. Vale a pena a turma entrar no canal. Sim, Israel com a Aline é o canal dela, tem milhões de seguidores. E vale a pena ir para Israel fazer um... Quantos dias tem que ficar lá em Israel para... Eu considero, assim, um bom tempo são 9, 10 dias em Israel. Tem que contar também que a viagem, que é dá um dia para ir, um dia para voltar, mas os 9, 10 dias em Israel, tu consegue ter uma boa compreensão do que é Israel e conhecer os principais lugares. Mas quando terminam as caravanas, os grupos, sempre todo mundo diz, uau, por mim eu podia ficar mais um mês aqui, ou eu quero voltar. Então a sensação que sempre dá é eu quero mais, porque tem literalmente milhares de lugares para se visitar em Israel. Então, Tel Gezer, por exemplo, um lugar que eu filmei há pouco tempo, um local onde se encontraram um altar onde se faziam sacrifícios de crianças, se encontrou lá o portão que era do rei Salomão, provavelmente um dos palácios do rei Salomão, se encontrou muita coisa. É um local que ninguém visita, ninguém. Salomão era demais, né?
O Saloma era... Vai lá, o meu sonho é pra isso. Rei Salomão. Vamos fazer a permuta em você, vamos lá. Rei Salomão. Permuta não, tem que ir. Ele não acredita em nada. Sou obrigado. Passagem. Nós vamos fazer depois um tour. quebra o celular. Vamos fazer o pânico em Israel. Nós vamos fazer um tour lá. Nós vamos fazer... No Mar Morto. Bora. Nós vamos fazer um... Pescar lá. Olha lá, ele fica... Ele brinca. Vamos. Quem sabe se ele entrar no Bolane e nadar com os peixes, quem sabe ele muda de ideia. Aí você vai acreditar lá nadando. aí você vai acreditar nas profecias. Não, eu Essa carinha de acredito na camelo. estatística. E nos dados também. Muito Mas bem. é E nos peixes. Que eu acredito. Mas a informação é dada. Cabala Ô, é Aline, física. deixa eu falar. Então você não é mais guia assim, né? Você Então, fica mais no YouTube. Se a turma quiser ir lá Como é que fazer faz com pra te você, procurar? que você é muito legal. É, a gente quer ir com você, pô. Agora todo mundo quer ir com você. A tia Pânico em Augusta de Israel. com a Aline. Então, ó, eu vou passar aqui o Instagram seu, né? É o Instagram que tem o caminho pra... Então, eu tenho hoje em dia eu guio as minhas próprias caravanas, então tem as caravanas Israel com a Aline, então quem quiser vir e conhecer com a gente, dá para entrar no nosso site também, que é Como é que chama? Qual é o site? israelcomaline.com.br. É isso que ele mostrou agora aqui, ó. Então aqui a gente tem o nosso Instagram, tem tudo. Tá. Tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Tudo é Israel com a Aline, exceto o Instagram, que é Aline Guia em Israel, porque eu não consegui trocar ainda o @. Uma hora dessas eu troco. Vai dar certo. Legal. Então aí, ó, oportunidade para você fazer uma viagem bacana. Aprender muito. Aprender muito, conhecer um pouco dessa cultura tão rica que é a cultura judaica, a fé, com né, gente tão bacana. Não é como o Zuzu, como o Samidana, como muita gente bacana aqui. E a gente gosta de trazer para o Brasil inteiro aí conhecer um pouco mais de Israel. Boa. Obrigado, viu, Aline? Manda um abraço aí lá pro... Como chama o marido? Sefi. Sefi. Shalom, Sefi. Shalom, Mashlom Sefi. Ha, Sefi. Ei, Fatagar. Ah, muito Boa. bem. É só Já tá É um sonho dele. É, só para mostrar. Não quero humilhar. É só pra fazer graça, porque o sonho verdade. dele quando tem dinheiro ele vai pros Estados Unidos. Não vai pra Flórida, Mas não o vai bar pra mitzvah do meu filho Vai vai pra Come misto quente de presunto. E faz churrasco que não chama ralar gente. com salame, o Sammy come. É Não horrível. vale nada isso daí. Isso daí, bicho. Bom, obrigado, Aline. Muito bem. Obrigada a todo mundo. Obrigado, viu, Aline? Boa sorte para você. Olha que bacana, não é?